os Estados Unidos e a Rússia se preparam para um conflito nuclear total. Ao que tudo indica, a Rússia treinou a sua marinha para atingir locais lá no interior da Europa, usando mísseis com capacidade, então, nuclear, pensando e idealizando, então, um possível conflito com países da OTAN. Isso tudo veio à tona pra gente em documentos secretos que foram vazados pelo jornal Financial Times. Os alvos russos incluiriam desde locais lá na França até mesmo no Reino Unido. Tudo isso foi detalhado em uma apresentação que está contida nesses documentos e que foi passada por oficiais russos para o seu exército. A Rússia parece ensaiar há 20 anos o uso de armas nucleares táticas, nesses estágios iniciais do que ela imagina, então, que ela viveria durante um conflito com uma grande potência mundial. As últimas revelações mostram como a Rússia imaginou um conflito com o Ocidente, que avançaria para além das suas fronteiras e também envolveria, então, países próximos. A Rússia ela planejou uma série de ataques por toda a Europa Ocidental em caso de um cenário extremo desses. Além dos documentos secretos russos vazados, a gente teve outro vazamento vindo dos Estados Unidos agora. O Joe Biden, que é o atual presidente americano, aprovou uma nova estratégia nuclear, ordenando que as forças dos Estados Unidos se preparassem para possíveis confrontos nucleares coordenados contra múltiplos países, como a própria Rússia citada aqui, a China e a Coreia do Norte. No vídeo de hoje nós vamos comentar um pouco sobre o que esses documentos vazados falam e quais são os cenários que eles parecem ter imaginado. Mas antes disso, se você quer aprender mais sobre geopolítica, você sabia que eu dou aula lá na escola da Nilce Neto de Geopolítica e Atualidade? Quer aprender mais sobre nova ordem mundial, sobre mercado financeiro e até mesmo sobre vivencialismo? Acesse o link aqui da descrição e faça parte da escola. Ganhe acesso não só ao meu curso, mas como a muitos outros cursos. Comprando a escola, inclusive pelo link que está aqui na descrição, você vai garantir que eu ganhe comissão pelo meu trabalho como professora na escola. Não deixe de conhecer. Não esqueça também de deixar o seu like e compartilhar esse vídeo. Se inscrever aqui no canal do Danúzio. E Matheus, solta a vinheta então, que hoje é dia de Giro Geopolítico. Olá, eu sou a Bárbara Martinelli, eu sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando então mais informado. Nós abrimos o vídeo de hoje falando sobre essas últimas revelações que o Financial Times fez numa longa matéria, então, lá do jornal, mostrando como a Rússia teria, então, imaginado, idealizado esse conflito com o chamado Ocidente, e indo, então, além das fronteiras e botando, então, a OTAN enquanto esse grande player que desafiaria, então, a Rússia, o que levaria, então, a Rússia a realizar ataques até mesmo dentro da Europa Ocidental. Olá, eu sou a Bárbara Martinelli, eu sou analista de Geopolítica e Relações Internacionais. Seja muito bem-vindo ao Giro Geopolítico, seu quadro de assuntos globais, te atualizando sobre o mundo e te deixando, então, mais informado. Nós abrimos o vídeo de hoje falando sobre essas últimas revelações que o Financial Times fez numa longa matéria, então, lá do jornal, mostrando como a Rússia teria, então, imaginado, idealizado esse conflito com o chamado Ocidente, e indo, então, além das fronteiras e botando, então, a OTAN enquanto esse grande player que desafiaria, então, a Rússia, o que levaria, então, a Rússia a realizar ataques até mesmo dentro da Europa Ocidental. Esses arquivos, eles foram elaborados entre 2008 e 2014, mas eles ainda se mantêm bastante atuais. E eles vão incluir uma lista, então, de alvos para esses mísseis russos que podem, então, carregar ogivas convencionais, mas também podem carregar armas nucleares táticas. Oficiais russos destacam a vantagem de usar ataques nucleares em um estágio inicial de uma guerra maior. Essa apresentação contida nos documentos também indica que a Rússia manteve a capacidade de transportar armas nucleares em navios de superfície, uma capacidade que, segundo vários especialistas militares, carrega riscos extras significativos de escalada ou até mesmo de acidentes. O documento ele vai observar que a alta manobra que a marinha russa consegue fazer permite que ela conduza, então, ataques repentinos e também preventivos, além de ataques massivos de mísseis em várias direções.
o documento russo acrescenta que armas nucleares são como uma regra, designadas para o uso, então, em combinação com outros meios de destruição, para atingir, claro, todos esses objetivos da Rússia. Os mapas que foram feitos para fins de apresentação e exemplificação para o exército e não para um uso operacional vão ilustrar, então, 32 alvos lá na OTAN, na Europa, que as frotas navais da Rússia mirariam. William Beck, que é o antigo funcionário da OTAN, disse que a amostra era uma pequena parte das centenas, se não milhares, de alvos mapeados por toda a Europa que a Rússia teria feito, incluindo, inclusive, alvos militares e de infraestrutura crítica. A capacidade da Rússia de atacar por toda a Europa significa que alvos em todo o continente estariam em risco assim, então, que o exército russo se envolvesse com as forças da OTAN, como, por exemplo, estados bálticos ou a Polônia, por exemplo. As armas nucleares táticas que podem ser lançadas, então, por mísseis terrestres ou marítimos, ou também por aeronaves, têm um alcance menor e são menos destrutivos do que as chamadas armas nucleares estratégicas, que seriam armas maiores e projetadas para atingir os Estados Unidos. De acordo com os cálculos lá da OTAN, os países da aliança têm menos de 5% das capacidades de defesa aérea necessárias para proteger o chamado flanco oriental da aliança, contra, então, um ataque em grande escala da Rússia. A Dara Mascott, que é pesquisadora sênior lá do Carnegie Endowment for International Peace, diz que os estrategistas russos viam, em parte, as armas nucleares como centrais para os estágios iniciais de qualquer conflito com os países da OTAN, por causa dos recursos convencionais muito inferiores dos aliados. Exercícios recentes, ordenados pelo Putin, para ensaiar, então, o uso de armas nucleares táticas, indicam, então, que os documentos vazados, mesmo sendo de 2014, ainda são consistentes com a atual doutrina militar russa. Bom, espera-se que a frota ao norte da Rússia, então, atinja alvos industriais de defesa, como estaleiros submarinos lá em Barrow-in-Furness, lá no noroeste da Inglaterra, e a costa oeste da França. Os alvos da frota russa no Báltico estão principalmente localizados na Noruega e na Alemanha, incluindo, então, a base naval em Bergen, bem como locais de radar e também de instalações de forças especiais. Em junho desse ano, as Forças Armadas da Rússia praticaram um carregamento de mísseis de cruzeiro antinavio P-270, lá da era soviética, em uma corveta da classe Taran II em Kaliningrado, onde autoridades lá da OTAN dizem que não há como se saber exatamente qual seria o tamanho do estoque de ogivas nucleares táticas que está presente lá em Kaliningrado. Imagens dos exercícios mostraram as tropas do 12º Gumo da Rússia, guardiões então das ogivas nucleares dentro do exército russo, praticando a movimentação do míssil no container que usariam então para mover um míssil totalmente armado com armamento nuclear, acompanhados então pela força de guarda apropriada e também de procedimentos para manusear uma ogiva então nuclear. Além dos alvos que a gente já citou, nós também temos presente dentro do documento a realização de possíveis guerras acontecendo então lá no Mar Negro, lá no Mar Cáspio e também lá no Pacífico. Os cenários, eles incluem até mesmo guerras com aliados atuais, como a China, Irã, Azerbaijão e a Coreia do Norte. Falando nisso, e passando então para o nosso próximo vazamento, por assim dizer, nós soubemos essa semana que o presidente Joe Biden aprovou em março desse ano um plano estratégico nuclear altamente confidencial para os Estados Unidos. Pela primeira vez, então, reorienta toda a estratégia de dissuasão dos Estados Unidos para se concentrar na rápida expansão, então, nuclear chinesa. O vazamento foi relatado com exclusividade pelo jornal New York Times, mas não é bem um vazamento, tá? Porque cabe ressaltar que esse documento, embora ele seja atualizado a cada 4 anos, ele é confidencial. E não há nem mesmo cópias eletrônicas, apenas papel impresso que é dado, então, a alguns oficiais da equipe de segurança. A gente só conseguiu saber dessa mudança porque 2 altos funcionários do governo eles foram autorizados pela Casa Branca a falar, então, sobre essa mudança. Bom, a estratégia, ela vai ganhar o nome, então, de orientação de emprego nuclear, buscando, então, preparar os Estados Unidos para possíveis desafios nucleares coordenados por parte, então, da China, da Rússia e da Coreia do Norte. Ou seja, a gente está falando de um cenário com múltiplas guerras acontecendo, então, ao mesmo tempo.
Em junho, o diretor sênior de controle de armas e não proliferação lá do Conselho de Segurança Nacional, que é o Pranay Vadi, vai falar sobre essa nova estratégia. E ele vai enfatizar que há uma necessidade de dissuadir a Rússia, a China, a Coreia do Norte de forma simultânea. No passado, a probabilidade que adversários americanos pudessem então coordenar ameaças nucleares para tentar superar o arsenal nuclear americano parecia remota. Mas hoje isso não parece mais remoto. Essa parceria emergente entre a Rússia e a China e as armas convencionais que a Coreia do Norte e o Irã estão fornecendo então à Rússia para sua guerra lá na Ucrânia mudaram muito o pensamento americano em relação a isso. Já a Rússia e a China, eles estão então, os países, conduzindo exercícios militares em conjunto. Agências de inteligência estão tentando determinar se a Rússia, por exemplo, está auxiliando nos programas de mísseis da Coreia do Norte e do Irã, em troca, então, de apoio militar e aliança em conjunto, então, com a Rússia e com a China. Cabe lembrar, inclusive, que o Putin ele já ameaçou várias e várias vezes o uso de armamento nuclear contra a Ucrânia. Inclusive, durante a crise, lá de outubro de 2022, quando os Estados Unidos eles chegaram à conclusão, por meio de várias, então, interceptações de conversas entre comandantes russos sêniores, que o uso nuclear por parte da Rússia poderia estar muito próximo de acontecer. Como vimos nos documentos vazados da Rússia, o país trabalha com uma questão muito similar com essa questão dos Estados Unidos começaram, então, a trabalhar agora. Que uma guerra nuclear poderia, então, acontecer em várias partes do globo, ou seja, uma guerra nuclear total. Outra questão que precisamos falar é que, embora a Rússia pareça se colocar como mais agressiva no que tange ao emprego nuclear, uma mudança de ambição nuclear por parte da China é que ligou o alerta vermelho para os Estados Unidos. A expansão nuclear do país está ocorrendo em um ritmo muito mais rápido do que as autoridades de inteligência americana previam há 2 anos atrás. Isso tudo foi impulsionado por essa ambição do presidente Xi Jinping, então, em abandonar essa estratégia que a China mantinha durante muitas décadas, de fazer o quê? De manter o armamento nuclear para ser um dissuasor mínimo. O Xi abandonou isso, passou a aumentar o arsenal em tal nível que ele quer superar os Estados Unidos e a Rússia. O complexo nuclear da China é agora o que mais cresce. Além da China, a Coreia do Norte também dobrou as opostas. O Kim Jong agora tem mais de 60 armas nucleares. Essa expansão mudou a natureza do desafio norte-coreano, quando o país possui, então, apenas poucas armas nucleares. Ele poderia ser dissuadido por defesas de mísseis, mas o seu arsenal expandido está se aproximando rapidamente do tamanho, então, do arsenal do Paquistão e de Israel. E já é grande, inclusive, o suficiente para que, em teoria, pudesse coordenar agora com a Rússia e a China ataques múltiplos nucleares. Um país, entretanto, ainda uma incógnita, o Irã. Mas é dito que até o final do ano, um país vai anunciar que obteve armamento nuclear. O deputado Mike Turner, que é o presidente lá do Comitê de Inteligência da Câmara dos Estados Unidos, foi quem fez essa afirmação, que o Irã, então, pode se declarar um estado nuclear até o final do ano. O Turner disse o seguinte, vou abrir aspas para ele. O que vemos agora com essa administração é que o Irã pode se declarar um estado com armas nucleares até o final desse ano. Temos relatórios afirmando que há uma possibilidade disso, fecha aspas então para o Turner. E estaria o mundo se aproximando gradualmente de um cenário catastrófico, ou nós ainda temos chances de reverter isso e de alguma forma o mundo não vai colapsar, pelo menos no sentido de uma guerra nuclear total. Qual é a sua opinião sobre isso? Deixa de comentar aqui embaixo. Bom, eu sou Bárbara Marcelli e esse foi mais um Giro Geopolítico. Se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, se inscrever aqui no canal do Danúzio Neto. Não se esqueça também de conhecer a Escola Danúzio Neto de Geopolítica. Lá você vai ter acesso não só um curso meu de Nova Ordem Mundial, como a mais outros 9 cursos com professores diferentes. Acesse o link aqui da descrição e compre a escola agora. Assim você também vai garantir que eu ganhe comissão pelo meu trabalho. Eu não sei se você sabe, mas eu também tenho um canal que tem o meu nome, Bárbara Martinelli. Ele tá na descrição aqui do vídeo. Não deixe de conferir e, obviamente, assistir os meus vídeos. Muito obrigada e até semana que vem. Tchau!